nossa oração se encontra em Amós, capítulo 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nosso Pai Celestial, por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu percebo a ausência de muitos irmãos, mas também a presença de algumas visitas, pessoas que estão conosco, os irmãos que puderam vir, não é? De qualquer forma, sempre sabendo que a promessa se cumpre, que Jesus disse que onde estiver reunido 2 ou 3, em meu nome aí estarei no meio deles, temos a certeza da presença do Senhor conosco. Oxalá que Ele abençoe também aos irmãos que não puderam vir, não é? Que são ausentes, mas possam também receber as bênçãos que Deus tem reservado para todos nesse dia, né? E no cenário geral do mundo que temos visto à nossa volta, os acontecimentos, a pergunta que queríamos colocar é: estamos nós preparados para os eventos finais? Isto porque, como um povo que conhece as profecias e que tem nas mãos o dever de pregar o Evangelho eterno, a mensagem, a última mensagem de advertência ao mundo, a pergunta é se nós mesmos estamos preparados para os acontecimentos que devem ainda ocorrer. Além de tudo isso que temos visto, não é? O pesadelo atual do mundo é o quê? Chama coronavírus, né? Está a incomodar todo mundo, porque é uma epidemia que pode extrapolar os muros da China e tornar-se realmente um problema mundial. Há muitos países que há pessoas com sintomas, outros realmente estão com problema, mas ainda são casos pontuais. Mas nada impede que pode realmente tornar uma epidemia mundial, porque isso é profecia, meus irmãos. O que nós vemos isso com certa naturalidade é que a profecia, Jesus fez menção de que de pestes, terremotos, guerras e tantas outras coisas estamos vendo à nossa volta. Deus permita que não seja um morticínio a nível mundial, mas sabemos que nada também pode nos dizer que não, porque é altura para tudo isso. Um outro detalhe bem recente também que me chamou a atenção em relação ao canal profético é o Brexit. Os irmãos estão aqui, daqui da Europa, têm acompanhado que essa situação já vem se arrastando há algum tempo, pelo menos uns 3 anos. O Reino Unido tentando desunir, o Reino Unido tentando sair da comunidade europeia. E foi feita uma tentativa, outra, mais outra, mas agora saiu. Por quê? Porque a profecia de Daniel, vocês vão ver a profecia lá no capítulo 2, daquela grande estátua, os dedos da estátua representam os países da Europa. E de que é formado aqueles dedos, segundo a profecia? De ferro e barro. E lá diz que o ferro jamais haveria de se unir ao barro. Não cola, não adianta. Pode usar o melhor tipo de cola que existir, e pega um pedaço de barro e tenta colar no ferro, não cola. Esse é um grande sinal, porque logo de início o Reino Unido, que são vários países, não é só um país pequeno como Portugal ou como Holanda, o Reino Unido está desintegrado da comunidade europeia, porque a profecia tem que cumprir. E isso é um alerta para o mundo. E outros países vão seguir os passos do Reino Unido, pode ter certeza disso. Porque a profecia diz que eu tentar alianças, casamentos, de várias formas unir os países. Veio o euro, foi um ponto importante para consolidar a união de muitos países. Mas o que está acontecendo? Já tem muitos países contentes com o euro. E querem também divorciar dessa moeda e criar uma moeda própria ou voltar à moeda antiga. É outro acontecimento profético. Nós vemos por outro lado aí, no Brasil houve muitas queimadas na Amazônia e a culpa é do Bolsonaro. A oposição, a Rede Globo, toda maneira quer pressionar Bolsonaro. Ele é culpado de tudo. Mais uma queimada é Bolsonaro. Bom, só que de repente o que aconteceu com a Austrália? A Austrália tem um problema muito maior. Aí todos calaram a boca.
E o governo brasileiro desafiou o governo da França. Então, não diz mais nada, Macron. Ué, e agora, você não está preocupado com a Austrália? Está se acabando lá em fogo e não diz mais nada, calou a boca completamente, ninguém mais fala em incêndio, preservar a natureza, ninguém mais fala que a Austrália, não falaram mais. Mas também é sinal, são sinais, porque a Bíblia diz claramente que a terra planteia e se murcha os poderosos da terra. Está lá no profeta Isaías, também é profecia para agora. Muitas cidades no Brasil estão lá morrendo afogadas, cidades inteiras sendo inundadas. Os irmãos for para a internet e vai lá, inundações no Brasil, vão ver que coisa terrível. Cidades que eu conheço, passei muitas vezes, eu estava comentando com a pessoa aqui, é uma cidade tão bonita, tranquila, pacata, submersa nas águas. Inclusive hoje vi um apelo dos irmãos lá, que alguns irmãos perderam tudo, não perderam, graças a Deus, nenhum irmão morreu, mas alguns irmãos perderam tudo. A água entrou em casa até essa altura, e foi tudo, aparelho doméstico, guarda-roupa, cano, vasilha, perderam. É profecia, meus irmãos. Amém. Só que o mundo não enxerga isso, ele vê como caso isolado, aqui, outro ali, né? Não vê como sendo as profecias, mas para nós que temos o dever de conhecer e conhecemos, são as peças dos quebra-cabeça que lá vai se encaixando, uma aqui, outra ali, outra ali. Quando todas se encaixar, cada uma no seu lugar, então é o fim. E muitos serão apanhados de surpresa, muitos, porque não estão preocupados minimamente, nem conhecer a palavra, muito menos tomar decisão ao lado de Cristo. E nós precisamos estar alerta em relação a isso, porque a situação está tornando insustentável. Olha para a imoralidade, que ponto chegou, né? A teologia de gênero e tanta coisa, os casamentos de pessoas do mesmo sexo. Hoje é comum, né? Um senador casou com fulano de tal. Pessoas importantes, não é só entre os pobres e ignorantes, não, pessoas de cultura hoje. E a igreja católica está se coçando para acabar com o celibato, com essa coisa, porque a gente está ficando completamente descontextualizado, né? A teoria. Ele já vê que já não encaixa muito mais, né? A teoria do celibato, numa ocasião em que está casando homem com homem, mulher com mulher, e ninguém está minimamente preocupado com isso. Quando a criança já tem liberdade, não, um menino não quer ser menina, a menina não quer ser menino. Nesse dia, mesmo, quando está mostrando uma boneca que criaram agora, ela tem a metade do lado é menina, a metade é menina. Então, pronto, agora já tem a opção B, né? Nem homem nem mulher, pronto. A boneca que é metade homem, metade mulher. Irmãos, o homem está afrontando a Deus de tal forma que eu não sei até quando que vai a paciência e a misericórdia de Deus. E o Brasil, por ser um país muito grande, um dos países mais religiosos do mundo, ali então é que o diabo está trabalhando intensamente, não é? Para que o homem consiga de alguma forma induzir a sociedade a descrer de Deus, a escarnecer de Deus, virar as costas para ele. Criaram agora um filme sobre Jesus, coisa absurda. Criou a revolta, a indignação, que os companheiros aí que são brasileiros já estão acompanhando também, não é? Criou a indignação na toda a sociedade no mundo. E agora a maior rede de televisão, a Globo, que é a mais poderosa, criou agora uma música para o carnaval, coisa absurda, desafiando a Deus. Mas desafiando abertamente. Eu fico olhando para tudo isso, pensando, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ter paciência? Agora eu volto a dizer, meus queridos, Deus está tendo paciência, não é com o mundo não. Aqueles que vão nos assistir, Deus está tendo paciência, não é com o mundo não, é conosco. Por quê? Porque eu, com mais de 40 anos de reformista, não estou preparado ainda. Se Jesus viesse hoje ou amanhã, estou eu preparado? Com 47 anos de religião, de fé? Como um pastor, estou eu preparado? Não estou. Está alguém aqui? Alguém ousaria levantar a mão? Não, eu estou preparado. Não estamos, meus queridos, nós estamos patinando ainda. Nós estamos muito devagar. Mas o que nós estudamos? Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham arrepender-se. Não só nós, como todos. Amém. Pela vontade de Deus, é salvar para todos, porque Ele não criou ninguém para ser destruído. Amém.
mas o homem não quer. E nós, muitas vezes, pela nossa vida bem tranquila, bem devagar, dizendo também, Senhor, não venha tão cedo, porque eu ainda não estou preparado. Tem muita coisa ainda por fazer, ou deixar de fazer. Mas os sinais são claros, e nós precisamos ter cuidado, porque a paciência de Deus tem limite, não é? Nós encontramos lá em Atos 17, verso 30, que Deus tem determinado um dia e com justiça há de julgar o mundo. Ele tem determinado um dia. Vai chegar esse dia e falar, basta. Quem preparou, preparou. Quem não preparou, não há mais tempo. E agora, irmãos, para nós que professamos a fé, o que nos espera? Ainda estava comentando esses dias na outra igreja, para nós conhecermos os acontecimentos finais, mas às vezes não conhecemos na sucessão e na ordem que devíamos conhecer, porque ao perguntar para muitos irmãos qual vai ser o próximo acontecimento, alguém diz, olha, é a chuva cerúlea, que é o batismo do Espírito Santo, olha, o decreto dominical, é as pragas, é isso, aquilo outro. Mas na realidade, o que nos espera agora e que pode vir a qualquer momento? Fala-se de um torvelinho. E sabe o que é o torvelinho? É um momento de muita aflição para a igreja. E é profético também. Se vamos abrir a Bíblia aí no Salmo, lá está esse acontecimento. Salmo 83, verso 15. O que a Bíblia fala que Deus está provendo para o seu povo? Salmo 83, verso 15. Que diz aí? Quem tem uma versão alguma? Como diz na sua Bíblia aí, Carlos, por favor? Deixa eu ver se a tradução vai coincidir com essa ideia. Assim os persegue com a tua tempestade e os assombra com o teu turvelinho. Torvelinho. Diz assim também na sua, irmã? Furacão. Furacão, né? Pronto. Torvelinho é a expressão. O que é o torvelinho? É aquilo que passa assim, causa uma aflição tremenda, não é? Mas é rápido, dura pouco tempo. É o tipo de um furacão, não é? Então aqui está, essa é a profecia que vai cumprir. E ao estudar nossos escritos, os livros, nós encontramos, por exemplo, aquele livro precioso, chama Primeiros Escritos, na página 33, diz assim: vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Perceberam para quem é essa promessa? Para aqueles que guardam o sábado, né, que conhecem essa verdade, que vão agora trabalhar com quem? Com aqueles que não são rebeldes, mas que não conhecem a luz, não entenderam ainda a questão da guarda do sábado. Então disse que a igreja recebe o poder do Espírito Santo e sai para proclamar o sábado mais amplamente. Qual vai ser a reação imediata disso? Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. E nesse tempo os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade e saíram e enfrentaram a perseguição conosco. Irmãos, aqui é um detalhe interessante. Um adventista do sétimo dia, ele pode até não querer não guardar como deve, mas ele pode negar o sábado e falar, não, isso não existe, isso é mentira, não pode. Então disse que quando for pregado com mais intensidade a mensagem, vai enfurecer quem? As igrejas caídas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. Não tem como. Agora o que acontece? A pessoa sabe, conhece, mas não vive a verdade conforme está previsto o sábado. E aqui fala então desse tempo de angústia. Agora, quando foi escrito, muitos adventistas interpretaram que isso era o tempo de angústia de Jacó. E causou um certo tumulto, porque sabe que o tempo de angústia de Jacó era para já, logo em seguida, a conclusão da obra.
Então, aí foi explicado que tempo de angústia que é esse está relacionado aqui. Se lermos mais adiante, na página 85 e 86, então lá diz: o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Quando é que vem esse pequeno tempo de angústia? Esse torvelinho, essa aflição? Enquanto Cristo está lá no santuário. Portanto, é agora, meus irmãos. É agora. Estamos na altura que a qualquer momento esse torvelinho pode vir sobre a igreja. Agora, diz que é algo que ninguém sabe exatamente o que é. Não está escrito, não foi revelado o que é. Diz assim: nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. E é por isso que o profeta Amós, no capítulo 9, verso 9, diz assim: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Hoje, as nações são simbolizadas a igreja é simbolizada pelas nações, e a casa de Israel é o povo de Deus no meio de todas essas nações e tribos religiosas. E terá que passar por uma sacudidora, um peneiramento, uma purificação, para Deus poder então usar essa igreja, esse remanescente, que não são muitos, são poucos, mas para Deus poder usar para preparar o mundo para os acontecimentos finais. E é por isso que um outro pensamento diz assim, agora uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus, mostrará se está sustida na graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Perceberam, irmãos? Então, esse torvelinho é uma coisa que ninguém sabe o que é. Pode ser o coronavírus? Pode ser. Pode ser uma ameaça de uma terceira guerra? Pode ser. Pode ser a perseguição da própria igreja grande, da igreja mãe das prostitutas, vamos dizer assim. Agora, vão oprimir aqueles que estão pregando exatamente o contrário das crenças deles? Também pode ser. Mas o que está escrito é que essa aflição virá, mas não se sabe o que nem de onde vai partir. Por que Deus omitiu de revelar o que é e a data? Exatamente para que nós estejamos apreensivos, atentos. Por isso que eu disse na lição que hoje nós tomamos a ceia como? De pé. Exatamente como Israel, quando estavam para ser liberto do Egito, eles estavam aflitos, ansiosos, era uma noite de muita agonia. Será que vamos conseguir ou não? Será que de repente os exércitos de Faraó vai acabar nos cercando e até nos matando? Será que realmente Deus vai nos livrar nesta noite? Então Deus, olha, vocês vão tomar a Páscoa de pé, vestido pronto para a viagem, com o cajado na mão, e a qualquer momento, vamos partir. Tem que sair. Então era aquela aflição. E hoje não é diferente. No tempo de Jesus havia uma onda de paz, de tranquilidade, e eles tomavam a ceia sentados, reclinados no divã, assim, conversando um com o outro, bem de pé, tranquilos, porque era um momento de calma, de paz para o povo de Deus. E agora nós estamos exatamente na véspera da saída de novo para a nova terra. Ser libertado do Egito, que é símbolo do mundo, para a nova Jerusalém, que Deus está preparando para os remidos. Por isso, tem um sentido, porque hoje a ceia é oferecida com os participantes de pé. A aflição é igual.
porque estamos na iminência de participar por um momento de aflição, uma sacudidura, um torvelinho que virá sobre o povo de Deus. E é claro que Deus tem alguns objetivos especiais. A igreja, como eu disse, precisa ser ajustada, né? Precisa ser purificada daqueles que são descontentes, que como aqueles que saíram no meio de Israel, que é chamado vulgo, estão aí, mas só o corpo, o coração está fora. E sempre prontos, muitas vezes, a se revoltar, a se rebelar contra a igreja, contra o ministério, estão sempre prontos a colocar dúvida na fé. Deus não pode operar com uma igreja assim, com um povo assim, um remanescente assim. Então, ele tem um objetivo com esse propósito de trazer essa aflição, esse torvelinho para a igreja. Poderíamos enumerar. Primeiro passo, tem que haver alcançar a unidade da igreja. A oração de Jesus, no capítulo 17 de São João, tem que se cumprir com o seu povo, com a sua igreja, antes dele derramar o Espírito Santo sobre a igreja, antes da sua volta. Que todos sejam um, como eu sou um com o Pai. E para que todos sejam um, nós estamos longe disso, né? Muitas dificuldades, desinteligência entre nós, dissensões. E é preciso que haja essa unidade. E geralmente a aflição é que se faz unido, né? Quando vem uma aflição, um aperto, então sempre estão prontos para unir. Depois, ter o mesmo parecer, pregar as mesmas coisas. Vamos ler em 1 Coríntios 1, verso 10. Qual é o apelo que Paulo faz aí à igreja? Rogo-vos, irmãos, que todos vós digais a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Temos que crer na mesma fé, a mesma doutrina, ter a mesma convicção daquilo que é importante para a nossa experiência. Que não haja entre vós dissensões, que todos possam dizer a mesma coisa. Precisamos vencer também entre nós o egoísmo, né, a avareza. Como é que a Bíblia fala da igreja apostólica? Ele diz que era um o coração e tudo que tinha era em comum, né? Era igual. Ninguém está preocupado em riqueza, em quem sabe tirar daqueles dos outros que pudessem. Eles falam, o que eu tenho é isso aqui, está à disposição da igreja para que possa ajudar na pregação do Evangelho. Todo o egoísmo foi completamente removido, porque eles tinham um só objetivo: pregar o Evangelho, preparar o mundo para a volta de Jesus. E esse objetivo que a igreja tem hoje, muito mais do que naquele tempo, porque nunca necessitamos tanto de que haja esse espírito de unidade, de humildade, de submissão na igreja como hoje. E um detalhe interessante, temos que também ter a certeza de que Deus vai fazer o trabalho, não com uma grande multidão, mas com aqueles que estão preparados. Há uma profecia muito importante, gostaria de ler, Isaías 60, verso 22. Depois que eu encontrei essa profecia, nunca mais eu pedi a de vista, porque no decorrer de mais de 40 anos de trabalho missionário, falamos com muitas pessoas, inclusive muitos pastores, missionários, e eles olham para o nosso tamanho, falam, quem é vocês aí, uma igrejinha, uns gatos pingados, como dizem no Brasil, e estão dizendo aí que vão ser usados para concluir a obra. Mesmo muitos irmãos adventistas, né? Fomos humilhados às vezes com esse irmão, imagina lá o que é movimento de reforma. Como vocês pensam? Cadê os hospitais, as escolas? E tanta coisa mais. Esse meu amigo, não é com isso. Não confie nisso, não é isso que Deus está pensando em usar para concluir a obra. Ele está pensando em usar pessoas que realmente estejam preparadas, consagradas e habilitadas. E a profecia é esta daqui, Isaías 60, verso 22. O pequeno virá a ser 1000,
e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, a seu tempo farei prontamente. Portanto, está aqui. Não precisa milhões de pessoas. Deus não precisa de 20 milhões de pessoas para concluir a obra dele. Ele precisa o quê? Homens e mulheres que estejam preparados, e cada um valerá por quanto? 1000. E hoje, para pregar o Evangelho, sabe que precisa 1000 pessoas aqui em Portugal para pregar o Evangelho? Basta alguém abrir a boca ali na Praça do Rocio, na Praça do Comércio ali em Lisboa, e daqui a pouco não só Portugal, mas o mundo inteiro está sabendo, na verdade. Mas, no entanto, Deus está preparando um pequeno rebanho que vai fazer esse trabalho, que vão ser usados para a conclusão da obra. Aí o mais pequeno irá ser 1000. Hoje o Movimento de Reforma tem 42 mil membros aproximadamente no mundo. Mas se desses daí, que é claro que não são todos santos, não são todos perfeitos, é claro que muitos irão cair no caminho quando forem sacudidos, quando vier esse turbelinho, mas vamos supor que fica aí 30 mil cada um valendo por 1000, como diz a profecia. Será que é suficiente para dar a mensagem para o mundo? Então, irmãos, nós temos que confiar muito mais na qualidade. É o que está escrito, que Deus, Ele está muito mais com a sua atenção voltada para a qualidade da igreja que para a quantidade. E isto é o que nós temos a certeza que vai acontecer quando Ele decidir concluir a sua obra. E ao lermos a profecia interessante, está relatada naquele livro Grande Conflito, que maravilhoso livro, na página 610, ali descreve como será essa obra, de acordo com os versos bíblicos, dando uma explicação de como vai ocorrer essa multiplicação. Isaías 60, 22, ali diz assim: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, correrão de um lado para outro, os enfermos serão curados, e as pessoas serão levadas a decidir. E diz: por milhares de vozes a mensagem será pregada, e todos serão levados a tomar posição. Ninguém mais vai ficar em cima do muro. O que me chamou a atenção aqui, meus queridos, que aqui não fala por milhões de vozes a mensagem será ouvida. Milhares. E eu tenho conversado com nossos irmãos, meu caro, onde é que vai encaixar milhões aqui nessa profecia? Porque essa profecia refere exatamente ao período quando a igreja está dando um alto clamor para o mundo. E quando vai ser isso? Depois que ela for batizada com o Espírito Santo. E depois que a igreja é batizada com o Espírito Santo, quem foi batizado está salvo, está escolhido para dar o alto clamor. Quem não foi, não recebeu o batismo do Espírito Santo, está fora. Isso é muito sério. E essa profecia, ela se enquadra exatamente no período do alto clamor, que é dado depois que a igreja é batizada com o Espírito Santo, vai dar o alto clamor para o mundo, e quem ainda não tinha sido alcançado pela verdade, quem não tinha compreendido a verdade, então agora vão compreender, porque vai ser pregado em alto clamor, com todo o poder do Espírito Santo, mais ainda do que foi lá na chuva temporânea, no Pentecostes do dia dos Apóstolos. Portanto, meus irmãos, é muito importante que nós, como mensageiros da palavra de Deus, como estudantes da palavra de Deus, não somos mais santos que ninguém, não é a igreja mais pura, mas é um povo que tem estudado, que tem conhecimento e que precisa fazer esse trabalho para que o mundo seja preparado, né, para os acontecimentos finais e para a volta de Jesus. Não é isso que nós queremos? Amém. Quem é que está contente vivendo nesse mundo de sofrimento, decepções, de amargura, tanta violência, né? Tantas imoralidades, honestidades? Ninguém está satisfeito. Portanto, nós precisamos de realmente estar preparados, porque Deus quer realmente que nós sintamos assim, que nós estamos na necessidade também do preparo. E aí, quando estiver preparado,
ele então vai cumprir com a sua parte, que é trazer a finalização da obra nas mãos daquele que realmente estiver habilitado. Queria concluir deixando com os irmãos as palavras do apóstolo Paulo aos Hebreus. São palavras vivas que nos diz respeito a nós, desta geração, da última geração, que diz assim: vede, irmãos, Hebreus 3, versos 12, 13, depois o 7, 8 e o 15, não está numa sequência, mas eu vou ler para os irmãos o que diz ali. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. É esse apelo ao apóstolo Paulo. Tão atualizado, tão moderno, que nos diz respeito hoje. Porque o único tempo, meus queridos, que nós temos acesso é hoje. O ontem já passou e o amanhã não nos pertence, né? Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Não preocupe com amanhã, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Portanto, o único tempo que nós temos é hoje. Por isso disse: ó, se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque seu tempo pode ser hoje. O único tempo para nós pode ser hoje. Ninguém sabe do amanhã. Se Deus der amanhã, muito obrigado. Agradecemos por mais oportunidade, mas não podemos confiar, porque a única provisão que é feita para nós é o tempo que se chama hoje. Nós possamos ter em nosso coração essa mensagem, né? E lembrando, nós lemos na abertura: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É a mensagem de Deus para nós nessa manhã, e que nos dê sua graça, possamos atendê-la.